voltando aqui. A gente estava vendo questões de equações exponenciais anteriormente, né? E aqui, equação exponencial nada mais é do que a gente tem uma equação onde o nosso expoente, né? O nosso expoente, ele tem uma incógnita. Um x pode ser... aqui a incógnita não tem tanta diferença. A gente está usando x, tá? Mas pode variar as incógnitas. Então pode ser x ao quadrado mais 2x igual a 25, por exemplo, onde a gente fatora esse 25, transforma ele em potências de mesma base, esquece a base e trabalha só com os expoentes. Mas isso era equações. Equações é sinal de igualdade, ou seja, existe apenas um ou dois valores para x, dependendo aqui numa equação de segundo grau, a gente tem o x uma linha e o x duas linhas. Então a gente tem duas situações que envolvem aqui. Agora, quando a gente trabalha com inequações, a gente está trabalhando com conjunto de solução. Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui, ó, vou trazer ele para cá. 3 elevado a x menos 1 é maior ou igual a 27. Então eu estou buscando um valor para x, onde esse lado da igualdade seja maior ou igual a 27. Então, para ser maior ou igual, existe um conjunto de soluções. Existe um conjunto de solução. A gente já viu isso lá em inequações de primeiro grau, né? Quando a gente estava trabalhando com inequação de primeiro grau. Aqui segue o mesmo princípio de equação exponencial e inequações. Então, a gente vai buscar uma base, vamos transformar isso em potências de mesma base. Vamos ignorar as bases e vamos trabalhar com inequações. Isso vai cair em função exponencial, inequação de primeiro grau, mas a inequação exponencial a gente tem uma regrinha a mais que a gente vai ver aqui. Mas os princípios seguem os mesmos de inequação. Está somando, está subtraindo, passa para o outro lado, não altera o sinal. Está multiplicando e o sinal é positivo, vai passar para o outro lado, não altera o sinal. Está dividindo, o sinal é positivo, não altera o sinal. Passou para o outro lado, uma multiplicação ou uma divisão e esse sinal é negativo, a gente tem que fazer a alteração do sentido da desigualdade. Tá? É o mesmo princípio, a gente vai recapitular eles aqui novamente nesses exemplos, tá? Mas a gente segue o mesmo princípio que a gente viu lá em inequações de primeiro grau. Então, desigualdade como as seguintes são chamadas de inequações exponencial. O que é uma equação exponencial? É uma igualdade onde o expoente tem uma incógnita. Inequação exponencial é uma desigualdade, ou seja, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, isso com o expoente sendo uma incógnita. Então, a gente tendo incógnita no expoente, a gente está trabalhando com funções ou inequações exponenciais. Tem sinal de igualdade, ela é uma equação exponencial. Tem um sinal de desigualdade, quais são? Maior que, menor que. Maior ou igual que, menor ou igual que. Tá? Então, a gente tem uma desigualdade com esses sinais, a gente tem uma inequação exponencial. Então aqui a gente tem alguns exemplos de inequações exponenciais. Então 25 elevado a x é menor que raiz de 5. 8x, 8 elevado a x menos 1 menor ou igual a 1 sobre 16x, 16 elevado a x. Então a gente tem todos esses valores, né? A gente tem todos esses princípios representando uma inequação exponencial. Sempre que a gente tem uma incógnita no expoente, temos um sinal de igualdade, equação exponencial. Um sinal de desigualdade, inequações exponenciais. Então, para resolver uma inequação, a gente deve relembrar, né, que a função exponencial ela é crescente para a sendo maior que 1. Então, se a nossa base for maior que 1, ela é crescente. Se a nossa base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente, tá? Lembrando que função exponencial não existem, não resulta em valores negativos. Não ter menos 5 elevado a x. A nossa base ela é sempre de 0, maior ou igual a 0. Ela pode até ser uma base 0,
tá? Mas ela vai ser maior ou igual a zero. Tá? Então seriam todos os números positivos, incluindo o zero. O zero não, né? O zero até nem está incluso aqui porque a gente não tem o sinal de igualdade. Então não vamos encontrar aqui operações menos 25 elevado a x. Não existe, tá? A gente não vai encontrar isso aqui porque isso não é uma função exponencial. Tá? Agora se tivermos 25 elevado a x, aí sim aqui a gente tem uma equação, uma função, uma expressão exponencial, seja ela uma equação ou uma inequação, tá? Mas é uma expressão exponencial. Se a nossa base ela for maior do que 1, a gente tem que essa função é crescente. Ela é função crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Então a gente tem aqui o nosso gráfico, né? Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. É uma função crescente. Se a nossa base estiver entre 0 e 1, for menor do que 1 e maior do que 0, ela é uma função decrescente. Quanto maior o valor de x, menor é o valor de y. Lembrando que função exponencial não toca a parte de baixo, a parte negativa de y. Por quê? Porque a gente não tem base negativa, então a gente não chega na parte de y negativa. Ela vai até mais infinito, porém ela nunca vai cruzar o eixo de x. Ela nunca vai resultar em zero. O resultado de uma equação exponencial nunca vai ser zero. Tá? Ela vai ter sempre um valor maior do que zero. Por quê? Porque todo número que eu eleve a zero é 1. Tá? Então a gente não vai ter o valor de x como sendo zero. Beleza? Ou seja, o resultado da nossa função exponencial ela nunca vai ser negativo. Ela nunca vai cruzar o eixo de x. Nesse sentido, ela é decrescente. No outro sentido, ela é crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Ela é crescente. Tranquilinho? Recapitulado isso. Então, a gente tem que maior que 1, crescente. Entre 0 e 1, decrescente. Tá? E a gente precisa disso. Porque a gente vai precisar aqui para reentender o sinal. Tá? Nos casos que... Tá? A gente tem aqui a nossa base sendo maior do que 1, a gente mantém o sentido da desigualdade. Tá? Então a gente chegou aqui numa expressão onde a nossa base é 2, por exemplo, e a gente tem aqui uma expressão qualquer aqui em cima. E a outra base aqui também é 2 e a gente tem 5. Não é igual, tá? A gente está trabalhando com desigualdade. Nesse sentido, a nossa base sendo 2, a base é maior do que 1. Então, quando a gente for calcular o expoente, a gente vai manter o mesmo sentido dessa expressão. Agora, se a gente chegou aqui em 1 sobre 2, por exemplo, 1 sobre 2 é 0,5. Então, ele está entre 0 e 1. 0 e 1 ela é decrescente. Ou seja, a gente vai alterar o sentido da desigualdade. Era menor, agora vai virar maior. E aí a gente vai calcular a partir disso. Então, sempre quando a gente for eliminar a base para trabalhar com os expoentes em uma inequação, a gente tem que ver se essa base ela é crescente ou decrescente. Tá? Se esse gráfico é crescente ou decrescente. Quando que ele vai ser crescente? Quando a base é maior do que 1. Quando ela vai ser decrescente? Quando a base estiver entre 0 e 1. Nesses casos, a gente tem ela como sendo decrescente. Beleza? Então é isso que a gente vai se atentar nessa situação. Então aqui o primeiro exemplo. Resolva a seguinte inequação. Aqui está respondido, tá? Mas a gente vai fazer o passo a passo aqui do lado. Então eu vou ter 2 elevado a x mais 7 menor que 32. Então eu tenho 2 elevado a x mais 7 menor do que 32. O que eu estou buscando? Eu estou buscando valores para x onde esse lado seja menor do que isso, tá? Ou seja, eu estou buscando valores para x que isso aqui se tornem verdadeiro. Tá? Então, qual é o valor que eu posso substituir em x e esse lado da igualdade dê um resultado menor do que 32? Tá?
Existem vários valores que eu posso substituir. Então eu vou encontrar esse conjunto solução. Eu vou seguir o mesmo princípio da equação. Eu vou transformar em potências de mesma base. Então eu vou fatorar esse 32. A minha base aqui é 2, então eu vou fatorar por 2. Isso vai dar 16, dá por 2 que dá 8, dá por 2 que dá 4, dá por 2 que dá 2, dá por 2 que dá 1. Chegou em 1, 1, 2, 3, 4, 5. Então 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Então a princípio aqui eu não alterei valores nenhum. Então eu tenho 2 elevado a x mais 7 menor que 32. Ou seja, 2 elevado a 5. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. Então chegamos aqui em 5 vezes o número 2. Então 2 na quinta. Temos potências de mesma base. Agora que eu tenho potências de mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a minha base. Esse gráfico aqui, se eu for expor um gráfico dessa desigualdade, vai ser crescente ou vai ser decrescente? Vai ser crescente. A minha base é maior do que 1. Então ela é crescente. Sendo crescente, eu vou manter esse sinal. Então eu vou ter x mais 7 maior que 5. Tá? E agora eu sigo o mesmo princípio de uma inequação de primeiro grau. Isso aqui é uma inequação de primeiro grau. Inequações de primeiro grau, o que a gente vai fazer? Está somando, passa subtraindo. Não altera o sinal. Ela só vai alterar se ela estiver multiplicando e dividindo e esse valor for negativo. Então está somando aqui, vai passar para o outro lado subtraindo. Vou manter esse sinal. Então vou ter 5 menos 7. 5 menos 7 é menos 2. Ou seja, o conjunto solução, né? Então aqui a gente teria que o conjunto solução é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele tem que ser menor do que menos 2. Então qualquer valor que eu substitua aqui, sendo menor do que menos 2, isso aqui vai ser verdadeiro. Esse lado vai ser menor do que 32, tá? Então a gente tem aqui o nosso conjunto solução. Ou seja, todos os valores que sejam menor que menos 2, eu posso substituir aqui no meu expoente, que vai resultar em uma divisão em um valor menor do que 32. Tá? Então, para esse lado da igualdade ser menor que esse, o valor do x tem que ser menor do que menos 2. E nisso eu vou até menos infinito. Lembrando que o expoente assume valores negativos. Né? Se eu tiver 2 elevado na menos 5, seria a mesma coisa que 1. Quando não tem nada embaixo é 1, eu inverto ela e deixo eles aqui. Então seria a mesma coisa que 2 na quinta. 2 na quinta é 1 dividido por 32. 1 dividido por 32 é 0,000 alguma coisa. Tá? Então ele nunca vai chegar a zero. Esse resultado aqui nunca vai ser um zero absoluto. Vai ser sempre 0,0000000. Lá no final vai ter algum valor. Ele sempre vai ter esse valor. Infinitamente sempre vai ter esse valor, porque nunca chega a zero. Tá? O resultado de uma função exponencial nunca será igual a zero. Ele pode ser igual a 0,0000, mas lá no valor, lá no último valor, na posição enésima, sempre tem algum valor diferente de zero. Tá? Porque ela nunca resultará em um zero absoluto. Beleza? Então, a gente está seguindo aqui os mesmos princípios de equação exponencial e de inequação de primeiro grau. Um outro exemplo aqui, que eu trouxe agora de uma inequação de segundo grau. O que a gente tem aqui? Resolva a seguinte inequação. Então, eu tenho 1 sobre 3 elevado a x ao quadrado menos x maior que 1 sobre 3 ao quadrado, tá? Para quem não lembra se o sinal é maior ou é menor, imagine e corte essa parte de baixo e vejam os valores. Então, esse aqui parece um 7 e este parece um 4. Então, este é o sinal de maior e este é o sinal de menor. Então, aqui a gente tem que esse lado é maior que esse. Então, eu estou buscando valores para x
onde o resultado seja maior do que 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 1 dividido por 9, e 1 dividido por 9 vai ser 0,1 alguma coisa. Então a gente tem aqui esse valor. Então a gente está buscando valores para x, onde isso aqui seja maior do que isso. Tá? Então vai ter um conjunto solução onde esse valor vai ser maior que esse. Agora vamos analisar o seguinte, já temos a base igual, 1/3 e 1/3. Se eu pegar 1 e dividir por 3, vai dar 0,3333333 infinitamente 3. 0,3 é função decrescente, ela está entre 0 e 1. Então, quando eu vou trabalhar com os expoentes, eu tenho que alterar o sentido da desigualdade, tá? Porque eu tenho uma função decrescente. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado menos x e altero o sentido da desigualdade. Por que eu alterei? Porque a minha base ela está entre 0 e 1. Sempre que a minha base estiver entre 0 e 1, eu altero o sentido da desigualdade. Então aqui eu tenho um 2 positivo, vai passar para o outro lado negativo. X ao quadrado menos x menos 2 menor que 0. Eu tenho uma equação de segundo grau, Se eu esquecer esse pedaço aqui, eu tenho uma inequação de segundo grau. Para mim responder isso aqui, fórmula de Bhaskara, ou como nesse caso aqui, eu estou trabalhando com soma e produto, Esse valor aqui é 1, eu posso trabalhar com soma e produto, que é mais rápido do que a fórmula de Bhaskara. Então eu estou buscando valores que somados resultem em menos b e multiplicados resultem em c. Menos b, aqui é menos 1, menos com menos que é mais, somados tem que dar 1 e multiplicados tem que dar menos 2. Então eu vou começar pela multiplicação. 1 vezes 2 é 2 positivo, então eu vou trocar o sinal do 1 primeiro. Menos 1 vezes 2, menos com mais fica menos, 1 vezes 2 é 2. Agora eu vou testar aqui em cima para ver se esse resultado vai dar certo. Devo 1, pago 2, me sobra 1. Então já encontrei as minhas raízes. Nesse caso aqui, o x, uma linha, vai ser igual a menos 1, e o x, duas linhas, vai ser igual a 2. Tá legal? Então, se eu for construir o gráfico disso aqui, tá? Esse x uma linha e x duas linhas é o eixo de x, Como eu estou falando em x, é o x uma linha e o x duas linhas. Então, eu vou ter aqui menos 1, 1 e 2. Só para a gente criar o esboço desse gráfico. Eu vou pegar esse ponto, menos 1, e o 2 para x e vou traçar uma parábola, Segundo grau é uma parábola. Então, com esse gráfico aqui, eu vou analisar o que esses valores têm que ser. Eles têm que ser, qual que é esse sinal aqui? Menor, é o 4, menor do que 0. Menor do que 0 é essa parte negativa aqui, menos 1, menos 2. Então, menor do que 0 é qualquer valor que esteja abaixo desse eixo. E quais são os valores abaixo desse eixo? São esses valores para x aqui, Qualquer valor que eu substitua em x, esse resultado aqui vai dar negativo, correto? Ele vai estar na parte negativa, como no exemplo aqui, Qualquer valor que eu pegue aqui vai dar um resultado negativo. Acima desse, ele já começa a ser positivo. Então, o meu conjunto solução, nesse caso aqui, eu tenho que o meu conjunto solução, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele tem que ser maior do que menos 1 e ele tem que ser menor do que 2. Tá? Porque se ele for maior do que 2, eu estou pegando já valores positivos, maiores do que 0. Eu não quero valores maiores do que 0, eu quero valores menores do que 0. Valores menores do que 0 são esses aqui. Para x maior do que menos 1 e x menor do que 2. Tá? Então, isso é uma resolução de uma inequação exponencial. Então, eu sigo os mesmos princípios da equação, trabalho com potências de mesma base, analiso essa base, ela é maior do que 0? É maior do que 0. Então, é maior do que 1, na verdade, ela é maior do que 1? Então ela é crescente. Sendo crescente, eu vou manter o mesmo sinal de igualdade.
Tá? O mesmo sinal de desigualdade. Estava maior que, fica maior que. Nesse caso aqui, é menor do que 0, é menor do que 1. Está entre 0 e 1, é 0, alguma coisa. Sendo 0, alguma coisa, ela é decrescente. Eu tenho que alterar o sentido da desigualdade. Então, eu altero o sentido da desigualdade e trabalho com uma equação de segundo grau. Isolo minha variável, deixo aqui valores que eu estou buscando valores que sejam menores do que 0. Eu descubro quais são minhas raízes e crio um esboço do gráfico para me analisar. Quando que vai ter valores menores do que 0? Nesse intervalo aqui, ó. Eu tenho a parte positiva, né? Se eu for traçar aqui o eixo de y, aqui vai ser 1, 2, 3, positivo. Aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, positivo, negativo, né? Estou trabalhando com valores negativos. Então, eu estou buscando pontos desse gráfico onde meu resultado seja negativo. E que ponto que vai ser negativo? Quando meu x for maior do que menos 1 e quando meu x for menor do que 2. Nesse intervalo, eu tenho que o meu resultado vai ser negativo. Então, valores que vão transformar essa desigualdade, onde ela vai ser maior do que essa, esse lado esquerdo vai ser maior do que o lado direito, é qualquer valor para x, que eu substituo em x, onde pode ser, ele tem que ser maior do que menos 1 e ele tem que ser menor do que 2. Se eu substituir 1,5, isso aqui vai ser verdadeiro. Se eu substituir por 1,9, isso aqui vai ser verdadeiro, ainda é menor do que 2. Se eu substituir isso aqui por 0,5, isso é verdadeiro, ele é maior do que menos 1 e é menor do que 2. Então, qualquer intervalo que eu pegue aqui e substitua no x, isso aqui vai ser verdadeiro. O meu lado esquerdo vai ser maior, o resultado do lado esquerdo vai ser maior do que o resultado do lado direito. Qualquer valor diferente disso, que seja menor do que menos 1 ou que seja maior do que 2, isso aqui se torna falso. Ou seja, o meu lado direito passa a ser maior do que o lado esquerdo. Então, nesse caso, eu não tenho a solução. E quando eu estou buscando a solução da inequação, eu estou buscando o conjunto de valores que transformem isso aqui em verdade. Isso aqui eu estou buscando o verdadeiro. Então, eu estou buscando 1/3 elevado a x ao quadrado menos x tem que ser maior do que 1/3 sobre 2. Então, eu vou buscar valores para x, onde isso aqui seja maior do que esse. E esse é o conjunto de solução que eu estou buscando. A verdade. Os valores que transformam isso aqui em verdadeiro. É isso que eu estou buscando. Outro exemplo aqui embaixo, para ficar mais claro para vocês, tá? Para a gente esclarecer isso de fato. Inequação aqui. Agora eu estou trabalhando com uma inequação composta. Né? Então eu tenho o valor de 4, ele é menor do que 2 elevado a x mais 1, que é menor ou igual a 32. Então, me deparei com essa inequação. Primeiro passo, potências de mesma base. Vou transformá-las em potência de mesma base. As bases são diferentes, então eu vou transformá-las em potência de mesma base. Então, para isso, eu vou fatorar o 4 na base 2. Aqui a gente já consegue ver que todos eles vão converter para a base 2. Então, eu vou dividir por 2, que dá 2. Divido por 2, dá 1. Chegou em 1, quantos 2 eu tenho aqui? 2. Então, isso aqui vai ser 2 ao quadrado. Maior que 2x mais 1, menor ou igual a 32. Agora eu vou fatorar esse 32 por 2 também. Vai dar 16, 8, 4, dá 2, dá 1. Chegou em 1, quantos 2 eu tenho aqui? 5. Então isso aqui é igual a 2 elevado a 5. Mesma base. Me deparei com agora já potências de mesma base. O que eu vou fazer aqui? Potências de mesma base. É crescente ou é decrescente? É maior do que 1. É crescente, então eu vou manter os sinais do jeito que estão aqui. Então eu vou ter 2 menor que x mais 1 menor ou igual a 5. Tá? Apenas apaguei as bases. Base maior que 1, os sinais continuam o mesmo. Base entre 0 e 1, eu inverto os sinais, tá? Então, se fosse menor que, viraria maior ou igual que. Então, o sinal de igualdade continua. Aqui é menor ou igual, viraria maior ou igual. Aqui é menor, viraria maior.
A gente tem que manter o igualdade aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Esse 1 está positivo, ele vai passar para os lados, agora para os dois, né? Eu tenho que somar dos dois lados, negativo. Então eu vou ter 2 menos 1 menor que x menor ou igual a 5 menos 1. Tá? O 1 vai para os dois lados da desigualdade. Seria como se isso aqui fosse uma expressão, né? Isso aqui fosse uma expressão e isso aqui fosse outra expressão. Então teria aqui uma e aqui eu teria outra. Tá? Então, 1 vai passar para os lados, é com o sinal inverso. Se estivesse multiplicando, ele ia passar dividindo dos dois lados. Se estivesse dividindo aqui, x dividido por 2, ia passar multiplicando para os dois lados. Vai multiplicar dos dois lados. 2 menos 1 é 1, menor que x. 5 menos 1, menor ou igual a 4. Então, valores para x que satisfaçam essa expressão. Então, o x tem que ser maior do que 1 e ele tem que ser menor ou igual a 4. Ou seja, neste caso aqui, substituir o x por 4, como tem um sinal de igualdade, vai satisfazer isso aqui. Ou seja, isso aqui vai ser maior que esse e vai ser menor ou igual a esse. Tá? Substituindo por 4. Eu substituir por 3. Isso aqui vai ser maior do que esse e vai ser menor do que esse, satisfazendo a minha expressão. Tá? Então eu estou buscando valores que transformem essa minha inequação em verdade. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Se não tenha ficado claro, que vocês têm alguma dúvida? A gente tem mais um exemplo aqui. O segundo acho que não vai dar para fazer, tá? Vamos fazer o segundo aqui, que ele é mais complexo. E caso dê, a gente volta no... Ficou bem claro? Show! Que bom! Vou dar um zoom aqui porque a letra ficou meio pequena. Eu tenho aqui a minha seguinte equação aqui, né? A minha seguinte questão. Dada a função exponencial y igual a 3, esse chapeuzinho aqui significa que isso aqui é o expoente, né? Então eu teria x menos 4. Há um conjunto de valores que faz com que 1 sendo menor que y sendo menor que 27, tá? Isso ele diz. Então, dada essa função exponencial, y é igual. Então, meu valor de y é 3 elevado a x menos 4. Há um conjunto de valores que faz com que isso aqui se torne verdadeiro. Ele está me dizendo, tem um conjunto de valores. Ele quer saber a soma das soluções naturais. Então, eu tenho que encontrar o conjunto solução. Dentro desse conjunto solução, eu vou buscar os valores naturais. O que são os valores naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valores inteiros. Tá? Então, eu vou buscar dentro do meu conjunto solução valores inteiros e vou somar. Está buscando a soma das soluções naturais. Então, dentro do conjunto solução, eu vou buscar os valores inteiros, somente os inteiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqueles números sem vírgulas, os números naturais, eu vou buscar eles e vou somar. No momento que eu somo eles, eu obtenho a resposta. Tá? E é isso que ele está pedindo aqui. Tem que ler, tem que interpretar. Então, vamos substituir aqui meu y por 3x menos 4 menor que 27. Aqui a gente já tem uma noção da base, né? O 27 está na tabuada do 3, o 3 está na tabuada do 3 e o 1 também está na tabuada do 3. Está na tabuada do 3? Não, o 1 não está na tabuada do 3. Mas a gente consegue transformar isso aqui em uma potência de base 3, porque todo número elevado a zero é 1. Lembra? Todo número, independente da base, elevado a zero, o resultado é 1. Então eu consigo fazer que 3 elevado a zero, quanto que é 3 elevado a zero? Todo número elevado a zero é 1. Então, cheguei aqui no mesmo valor. 3 elevado a x menos 4, menor que... Agora eu vou fatorar o 27. Eu estou buscando na base 3, então eu vou dividir por 3. Dá 9, divide por 3. Dá 3, divide por 3 e dá 1. Quantos 3 eu tenho? 3. 3 ao cubo. Mesma base, então está resolvido aqui. Agora eu vou analisar a base. Maior do que 1 é crescente. Então eu vou manter o sinal. Eu vou ter 0 maior que x menos 4 é menor que 3. É o sinal de menor que. Tá? Parece um 4, menor que.
Então eu vou ter 0 menor que x menos 4 menor que 3. O 4 está negativo, ele vai passar positivo para os dois lados. Então eu vou ter 0 mais 4 menor que x menor que 3 mais 4. Então o meu x vai ser 4, vai ser menor que 4 e vai ser menor do que 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então o valor para x que satisfaça essa igualdade... Opa! Sabia que estava errado. Era o 3, né? 3, o 4 está negativo, passa positivo. Agora sim tá. Aí sim vai dar 7. Não era 7 ali no resultado como eu coloquei. Então eu estava maior que 3, o 4 estava negativo, passou positivo. Ele passa para os dois lados, tanto para cá quanto para cá. 0 mais 4, 3 mais 4, que é 7. Então aqui, se eu for traçar uma linha aqui, eu tenho valores 4 e o 7. Então os valores que satisfazem, o meu x tem que ser maior do que 4 e ele tem que ser menor do que 7. Eu estou buscando esses valores, ou seja, qualquer valor que esteja aqui no meio satisfaz essa minha expressão aqui. Satisfaz isso aqui. Eu estou buscando valores naturais, valores inteiros. Quais são os valores que estão aqui inteiros? É o 5 e o 6. Então 5 mais 6, isso sim, agora sim, é 11. Então a soma das soluções naturais é igual a 11. Eu encontrei aqui o resultado da minha expressão. Ele não queria saber o conjunto solução, e sim a soma das soluções naturais. Naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Então buscando esses valores dentro do conjunto solução, eu tenho o 5 e o 6, tá? Que são os únicos valores naturais aqui dentro. Mas aqui lembrando que o 4,5 ele também satisfaz essa expressão, mas não é o que a questão pedir. Pessoal, dito isso, então, a gente tinha mais uma expressão aqui, mas a gente deixa essa para um próximo momento, tá? O que aconteceria aqui? Eu teria 5 elevado a x dividido por 2 menor ou igual a 1/5. Para me inverter isso aqui, o que eu faço? Troco o sinal do expoente. Então eu vou ter 5 sobre 1. 5 dividido por 1 é o próprio 5, menos x menos 3. Eu tenho que inverter o sinal. Eu tenho potências de mesma base, é maior, então eu vou ter x dividido por 2 maior ou igual a menos x mais 3. O 2 está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar x menor ou igual a menos 2x mais 6. O 2 está negativo, passa para o outro lado positivo, então vai ficar 3x menor ou igual a 6, não 5. O 3 está multiplicando e é positivo? É, então vou manter o sinal. Se ele fosse negativo, eu tinha que inverter. Mas é positivo, 6 dividido por 3 é 2. Então qualquer x sendo menor ou igual a 2 satisfaz essa expressão. Simples assim, a gente segue o mesmo princípio. Potência de mesma base, se a base for maior que 1, mantém o sentido da desigualdade. Se a base for menor do que 1, eu inverto o sentido da desigualdade.